Bom, primeiro passo para que a gente possa realmente pensar, senhores, a figura da execução é partir da perspectiva de que quando a gente fala em execução, nós temos que fazer uma divisão. Divisão em título executivo judicial e título executivo extrajudicial. Então, até porque a premissa, o pressuposto primeiro, o pressuposto maior para a existência de toda e qualquer execução, a gente sabe, é o título. Nula execute o sine título. Se eu não tenho em mãos ali um título que seja um título executivo, eu não posso pensar, consequentemente, no início, no desenvolvimento daquilo que a gente chama de execução. E se eu sou um cidadão credor que tenho em mãos um título executivo judicial, senhores, a regra hoje do processo civil é a busca da obrigação inadimplida através de uma execução desenvolvida como mera fase do processo de conhecimento. Simplesmente aquilo que a gente tem de últimas etapas de reforma, de evolução do Código de Processo Civil, aonde a gente parte da premissa, da perspectiva, de que agora, num único processo, em razão do dito sincretismo, eu pratico tanto atos de conhecimento quanto atos de execução. Razão pela qual nós vamos ler a execução hoje, título executivo judicial, como mera fase de cumprimento da sentença. Beleza? Ótimo. Quando a gente fala, entretanto, em título executivo extrajudicial, título que se forma ali não pela atuação do Poder Judiciário, mas sim pela vontade das partes, o que a gente tem é um processo de execução por título executivo extrajudicial. Só que aqui eu quero uma atenção e um cuidado com os senhores. Quero uma atenção e um carinho com o que a gente vai aqui trabalhar agora nessa parte introdutória de execução. Se é título judicial, é fase. Se é título executivo extrajudicial, é processo. Calma. Eu posso afirmar para os senhores que toda vez que eu tenho em mãos um título executivo extrajudicial, a busca da obrigação inadimplida se fará através de um processo de execução. Ótimo. Entretanto, se eu tenho em mãos um título executivo judicial, nós vamos afirmar que apenas e tão somente em regra, nós vamos buscar a obrigação inadimplida, essa consubstanciada no título, através de uma simples fase de cumprimento de sentença. Mas ainda existe sim processo de execução por título judicial. Ainda existe processo de execução por título executivo judicial, mantendo, pelo menos excepcionalmente, aquela necessidade de um processo de conhecimento e, consequentemente, de um processo de execução. Nós temos aqui, senhores, ainda assim ainda hoje, a existência de processo de execução. Não cai em armadilha de prova, essa já é uma primeira grande armadilha. Por isso, nessa aula introdutória, essa ênfase primeira nesse tipo de conteúdo. Porque há uma pregação de que o dito sincretismo processual, e o sincretismo nada mais é que a mistura de atos processuais de natureza executiva e cognitiva ali, no mesmo procedimento. Senhores, a pregação é: não há mais processo. Mentira. Ainda existe, insisto nesse ponto, processo de execução por título executivo judicial. E não me venha afirmando, tipo assim, igual eu sei, ação de alimentos. Não. Apesar da gente ainda ter os alimentos, a execução de alimentos, seja 732, seja 733, prevista ali no livro 2 do Código de Processo Civil, alimentos, senhores, e esse é um